já que aparentemente a culpa do que aconteceu com a Dana... Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da saga investigativa Os Quatro de Idaho. Lembrando que essa saga está acontecendo dentro da série Na Mira, onde eu já cubro casos tradicionais, histórias e faço peças investigativas sobre outras histórias tenebrosas que acontecem por aí. Lembrando que hoje as atualizações são muito fortes, aliás, é até inesperado nesse ponto da história. E é claro, eu gostaria de te indicar, se você ainda não assistiu, não conferiu, a minissérie do 24 Horas na Mira de 2 episódios, é uma minissérie limitada, sobre o caso da Ken Montgomery. A vida perfeita, uma perfeita mentira. Essa história é tenebrosa, assim, o número de indignados que se levantou durante o caso, assim, é impressionante, porque esse caso realmente te indigna e muito. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário, que se você quiser assistir, são 2 episódios, assim, é muito bom mesmo o caso. E a gente vai começar esse caso agora. Bom, vamos lá. Em 17 de junho de 2022, a polícia veio pedir ajuda pública para localizar Dana Christine Smithers, de 45 anos, que havia desaparecido no mês de maio. De acordo com o Departamento de Polícia Regional da área de Strode, a Dana só foi dada como desaparecida em 4 de junho. Na época, a irmã dela, Stacy, disse assim: "Os filhos precisam dela. Eu preciso dela. Minha mãe precisa dela. Precisamos saber o que aconteceu." A polícia disse que ela tinha sido vista pela última vez em 28 de maio de 2022, por volta das 23 horas, em uma câmera de vídeo circular, saindo da casa de uma amiga. Os investigadores afirmaram que o celular, a carteira e a medicação diária dela foram encontrados em sua residência. Membros da família relataram à polícia que a Dana nunca havia ficado longe de sua filha por tanto tempo. Então, em 27 de abril desse ano, uma reviravolta tenebrosa aconteceu. Restos humanos foram encontrados em uma área arborizada da área de Strode, perto da rampa de acesso da Park Avenue Interstate 80. De acordo com o Departamento de Polícia Regional, uma autópsia foi realizada nos restos mortais descobertos em 1º de maio. Em seguida, veio à tona que os restos eram da Dana. Ok, nada excepcional até aqui, só que agora as coisas mudaram um pouco. Os pais do Brian Colbert, o rapaz que tirou a vida dos 4 estudantes de Idaho, Zana, Ethan, Madison e Kaylee, foram chamados para testemunhar perante um grande júri na Pensilvânia, no caso da Dana Smithers, a mulher que estava desaparecida e agora foi encontrada sem vida. O pai do Brian, Michael, deve testemunhar no tribunal na quinta-feira, enquanto a mãe dele, a Mary Ann, já testemunhou. As transcrições da sessão fechada podem ser transferidas para Idaho, onde o Brian possivelmente ou até o momento será julgado. Uma fonte próxima ao caso disse que o Brian tem um álibi sólido e provavelmente não está ligado ao desaparecimento da Dana. Mas o grande júri não concluiu o processo e a investigação está em andamento. O Departamento de Polícia Regional da área de Strode afirmou que não há evidências de que o desaparecimento da Dana esteja de alguma forma ligada a ele. Porém, a conexão aqui é que ela foi vista pela última vez com vida no condado de Monroe, o mesmo condado onde o Brian morava antes de se mudar para o outro lado do país para fazer doutorado na Universidade de Washington. Só que as coincidências não param por aqui. O nome do Brian já era vinculado a esse desaparecimento há meses atrás. Na verdade, desde janeiro, bem antes de acharem o corpo. A irmã da Dana, Stacy Ann, escreveu na época que a conexão foi feita por detetives online que a procuraram com dicas em uma página do Facebook dedicada a ela, procurando a Dana. Ela publicou sobre os detetives amadores em um post em 2 de janeiro, agradecendo-lhes por entrar em contato recentemente sobre a possibilidade do suspeito dos terríveis ataques em Idaho estar naquela área na época do desaparecimento da irmã. E aí, alguns meses depois, a terrível descoberta veio à tona. Ainda não está esclarecido qual é a conexão exata dos pais do Brian nisso, por que eles tiveram que dar o depoimento ao grande júri, e basicamente ainda não foi explicado nem por que um grande júri envolvido nesse caso, já que aparentemente a culpa do que aconteceu com a Dana não foi apontada para ninguém. Bom, a Stacy disse que
Ela e a irmã eram próximas ao longo da vida. E ela diz assim, gregária é a palavra que você usa para descrever a Dani. Ela acrescentou que a sua irmã tinha uma risada muito barulhenta e que estava sempre se divertindo. E ela falou assim, costumávamos gostar porque quando ela ficava resfriada, ela sempre mantinha calma. A Dani tinha 3 filhos, um filho de 25 anos, uma filha de 23 e uma filha de 7. De acordo com a Stacy, os filhos da Dana eram um mundo dela e ela falou assim, ela não fez nada que não envolvesse seus filhos, sabe? Isso era coisa dela, eu quero dizer, ela estava sempre lá com os garotos. No dia em que a Dana desapareceu, a sua filha mais nova de 7 anos e o pai da filha foram a um festival local. A Dana não mantinha mais o relacionamento com o pai, mas eles se davam bem, segundo os amigos. O trio, naquele dia, parecia estar de bom humor. Porém, naquela noite, a Dana foi à casa da amiga e também uma vizinha ali próxima, Tara Sigione, que mais tarde disse que achava que algo a estava incomodando. A Dana, que tinha um histórico de abuso de substâncias, estava fumando e, segundo a Tara, ela só fumava se estivesse nervosa ou no limite. Aí a vizinha falou assim, sabe, se eu soubesse que era a última vez que a teria visto, com certeza eu teria feito mais perguntas, mas eu estava tipo, estou cansada, vou pra cama. A Tara até contou que a Dana convidou para ir até sua casa e sair. Mas como era tarde, a Tara recusou, porque estava exausta. Aí a Stacy falou que a mãe dela ligou para ela no dia 29, que era domingo, e perguntou se ela tinha visto a Dana. E ela disse, não, eu não falei com a Dana. E aí a mãe falou, olha, ela não voltou para casa ontem à noite. De acordo com a Stacy, já não tinha sido a primeira vez que a Dana não voltou para casa. Só que ela disse assim, dessa vez a Dana passou a noite fora e não ligou para ninguém, sabe? Isso não aconteceu recentemente. Mas tudo bem, ela tem 45 anos e nem sempre falamos com os nossos pais aos 45 anos. Só que o que foi altamente incomum para Stacy é que o telefone e as chaves do carro da Dana foram encontrados na casa. Aí ela disse assim, se a Dana fosse sair e fazer algo assim, ela teria levado o carro. Ela sempre tomava os comprimidos, a bolsa dela estava com os remédios, o celular e as chaves do carro estavam todos em casa. Não vou dizer que a minha irmã era um anjo, mas os seus remédios foram ajustados recentemente por seu médico de cuidados primários. E em minha opinião, ela estava melhorando muito. Ela ainda acrescentou que a irmã estava ficando próxima dela novamente. E a Tara disse, olha, nunca passou pela minha cabeça que a Dana estava usando novamente, sabe? Ela poderia ter me contado se fosse o caso, mas eu realmente não acho que foi isso. Na segunda-feira, 30 de maio, era o Memorial Day. Aí a Stacy disse que ali ela sabia que algo estava muito errado, porque a Dana e os seus filhos têm uma tradição familiar onde todo Memorial Day eles iam a um parque na Pensilvânia chamado Knobels Park. Aí a Dana não apareceu e ela disse não faz sentido, ela não teria perdido o Memorial Day. Porém, a Dana perdeu. E a Stacy disse que na terça-feira, dia 31 de maio, ela ligou para o departamento de polícia regional. Aí ela relatou o desaparecimento da irmã, só que o policial disse assim, olha, sua irmã é adulta e pode desaparecer. Então um dos amigos da Dana, insistentemente, ligou para a polícia, durante a semana, inclusive. E finalmente, conseguiu que a polícia levasse a sério as preocupações da família. Porém, com o passar das semanas, a família já se conformava que alguma coisa muito ruim tinha acontecido e que a Dana não estava mais viva. Agora, nesse ponto, a Stacy disse que não vai parar de lutar por respostas. Ela falou assim, minha mãe tem 74 anos, eu não quero que ela não veja isso ser consertado, sabe? Eu quero que ela veja isso terminar. Bom, agora mais informações a respeito do Brian. De acordo com o Dateline, o programa da NBC, já apareceu aqui no canal. Foi esse programa que fez aquela primeira entrevista com a Amber, logo depois do término do julgamento com o Johnny Depp. Lembrem-se desse programa, porque vai ter um episódio bombástico. Nem vou falar, mas só lembrem desse programa. O Brian elaborou uma trama obscura envolvendo uma colega, segundo as informações da NBC. Ao que parece, o Brian fez amizade com uma estudante da Universidade de Washington poucos meses antes dos ataques brutais a Madison, a Kaylee, a Zana e o Ethan. Isso em novembro, né? Aí, ao que parece, ele fez amizade com essa moça e depois invadiu o apartamento dela e mexeu nas coisas dela, só que não levou nada. Aí o esquema funcionou muito bem, porque a mulher não identificada pediu que ele instalasse um sistema de vigilância por vídeo, que as autoridades agora acreditam que ele poderia ter acessado remotamente
pois sabia a senha do Wi-Fi dela. O ex-agente do FBI, Greg Cooper, disse que esperaria que o Brian orquestrasse a coisa toda e que ele não estava olhando para essa moça, o Brian em questão, como uma vítima em potencial, mas que ele orquestrou tudo isso para que ela viesse até ele e ele pudesse ajudá-la. Então, é um outro nível de poder, domínio e controle sobre uma outra pessoa, segundo esse agente do FBI. A imagem de herói que ele poderia retratar é algo gratificante, segundo o que o especialista comentou, porque ele falou, olha, você tem esse problema e eu estou aqui para resolvê-lo e torná-lo melhor para você. O especial da NBC também afirmou que o Brian comprou aquele objeto cortante cabar que foi usado para tirar, né, a vida dos estudantes, inclusive a bainha, muito antes de se mudar para Washington e se matricular na universidade. Bom, agora outras informações de um lado da história, e as pessoas sequer tinham ciência disso, e eu fiquei triste por saber o que eu vou narrar agora, mas para a gente ter uma ideia de como realmente os eventos não mexem apenas com uma coisa, mas mexem com tudo. O já escasso orçamento da cidade de Moscou está sobrecarregado com o peso das crescentes despesas da investigação. Mesmo antes dos homicídios, só o departamento de polícia custeava 7,2 milhões. Centenas de milhares de dólares a mais que os 6,9 milhões em impostos de propriedades arrecadados pela cidade. O departamento de polícia é a maior fatia do financiamento de Moscou para serviços básicos do governo. Agora, as horas extras e outras despesas estão crescendo exponencialmente com a necessidade contínua de aumentar as patrulhas e o trabalho de aplicação da lei, e também suportadas por uma força com poucos funcionários trabalhando muitas horas. O prefeito de Moscou disse: Moscou não está inundada de excesso de financiamento. Temos um orçamento muito enxuto e o impacto da investigação foi sentido no nosso orçamento. Em geral, o custo contínuo dos homicídios consumiu dinheiro que poderia beneficiar a comunidade e consertar a infraestrutura da cidade. A questão é que, mesmo com o Brian sob custódia, a investigação em andamento esgotou os cofres de Moscou e embaralhou um balanço que já é frágil. Sandra Kelly, membro do Conselho da Cidade de Moscou, disse à ABC News que não estávamos preparados para isso. Isso é uma coisa tão horrível, sabe? Como você pode planejar tal coisa? Você faz um orçamento para incêndios, você faz um orçamento para uma enchente, você se prepara para desastres naturais. Isso não era natural. O custo é astronômico e é claro que você não pode economizar em manter as pessoas seguras. No entanto, isso não é algo para o qual você orça, porque é algo que você nunca sonharia que pudesse acontecer. O empresário local, Mitchell Lopes, co-proprietário do popular restaurante mexicano da Main Street, La Casa Lopes, comparou o efeito dos homicídios à dor da pandemia. Ele disse: eu sou dono e administro uma empresa familiar, e sempre tivemos nossos altos e baixos. Passamos por 2 recessões, uma pandemia, e agora esta infeliz perda de vidas causou a coisa mais próxima da pandemia. Ele disse que a família se mudou para Moscou em 1994 e ficou por causa da cultura vibrante e da atmosfera comunitária. Ele disse assim: todos nós tivemos alguma conexão com esses alunos. Eles se aventuraram em nossos negócios ou trabalharam para nós e estávamos todos de luto, completamente com o coração partido. Essa cidade se esvaziou tão rapidamente que ninguém queria sair. E eles estavam com medo. Sempre fomos um porto muito seguro e isso realmente causou um grande fardo financeiro para todos os negócios da área. Antes dos homicídios, o prefeito disse que a sua equipe já havia planejado aumentar os impostos nos 3% permitidos, devido à inflação e também aos projetos planejados de melhoria da cidade. Só que aí investigar os 4 homicídios na universidade desviou esses dólares adicionais para o trabalho extra da polícia. E ele falou: estamos apenas tentando pisar na água fiscal para evitar afundar. Com menos de 3 semanas de investigação no outono passado, a cidade já havia incorrido em mais de 70 mil dólares em horas extras e outras despesas. Na época, esperava-se que esse número de 5 dígitos crescesse para quase 200 mil nas semanas seguintes, à medida que enfrentavam horas extras adicionais, segurança privada, armazenamento de dados e custos de assistências de comunicações, além de um cargo financeiro significativo no desenrolar. Nessa época, o governador do estado, Brad Little, interveio com um reembolso de 93 mil dólares para despesas com informações públicas, horas extras, custos de segurança e armazenamento eletrônico de dados. Isso ajudou, só que não cobriu o impacto total e o imprevisto no orçamento. O prefeito disse que é por isso que eles mantêm algumas reservas disponíveis para lidar com os impactos financeiros inesperados.
Algumas dessas reservas, segundo ele, vêm de dinheiro que sobra por causa de cargos não preenchidos no Departamento de Polícia. O Departamento de Polícia de Moscou tem mais de meia dúzia de cargos vagos, e eles perderam 9 oficiais, um quarto de sua força total. Quando totalmente preenchido, o MPD tem 36 cargos de oficiais juramentados, incluindo o chefe e o Estado-Maior de Comando. Atualmente, eles contam com 27 oficiais juramentados e certificados. Esses lugares vazios e os recursos financeiros já apropriados disponíveis podem oferecer um pequeno amortecedor financeiro contra golpes imprevistos em seus resultados. O dinheiro disponível para o lapso salarial de cargos MPD vagos pode ser transferido para projetos de infraestrutura futuros, como renovação de edifícios envelhecidos da cidade. Aí o prefeito disse: agora vai para a investigação de homicídio. Outro membro importante da cidade falou assim: certamente houve um impacto devido à enorme quantidade de horas trabalhadas. O verdadeiro impacto financeiro da investigação do homicídio não será conhecido por algum tempo, pois o caso ainda está em andamento. E embora esses outros projetos acabem avançando, isso nos atrasa consideravelmente e impede investimentos futuros em certos aspectos da cidade, que claramente precisam ser feitos. A pessoa também questionou se os orçamentos realmente começam a ficar difíceis e, quando isso acontece, onde é que você pode cortar? Ele falou: a comunidade sofre. E mais cedo ou mais tarde, algo tem que ceder. Eu só não sei o que vai ser. Eu sei que os serviços médicos de emergência da cidade funcionam com tempo doado. Então, cerca de 60 técnicos de emergência médicas, MTS e paramédicos do Corpo de Bombeiros Voluntários de Moscou respondem até 2.000 chamadas médicas por ano, em média, de acordo com estatísticas da cidade. Moscou tem enfrentado uma escassez persistente de pessoal do MS que, não resolvidos, podem criar danos significativos e ter um impacto generalizado. De acordo com uma apresentação de abril do relatório anual do Corpo de Bombeiros Voluntários de Moscou, do chefe de bombeiros, o Brian Nickerson, ele falou assim: o departamento ainda está tentando recrutar ou reter voluntários da comunidade, só que ainda há desafios como a cobertura paramédica. A universidade próxima oferece um pool de mão de obra sensacional para os voluntários do MS, que encolhe quando as aulas terminam, exacerbando essa escassez. O Brian também falou que eles têm menos cobertura quando os alunos residentes estão fora da escola durante as férias, o que cria desafios. Ele falou assim: especialmente durante as férias escolares como verão, ação de graças, Natal e férias de primavera, mesmo com a comunidade muito dedicada de voluntários que trabalham nesses tempos. A possibilidade de incentivar voluntários de verão com um estipêndio semanal está em discussão, mas de onde virá o dinheiro permanece uma questão em aberto. Ele disse assim: você encontra dinheiro para essas grandes áreas de desafio que são identificadas como as verdadeiramente importantes e faz isso acontecer. Mas as coisas como essa tornam tudo mais difícil. Esse ano a escola termina no momento em que o julgamento aparentemente vai começar. Então o caso vai seguir em frente, mas nós não. Para nós, esse é um território desconhecido, porque nunca passamos por isso antes. Estamos avançando da melhor maneira possível para tentar acomodar todas essas necessidades, só que são necessidades conflitantes. Manter a cidade segura para nossos cidadãos e garantir que a justiça seja feita. Eu fiquei assim bem triste quando eu descobri isso, e eu descobri por acaso, porque isso não foi muito vinculado só à ABC News, até porque foi deles mesmo a matéria, então eles transmitiram essas informações, mas eu acho que o restante da mídia ou não ficou sabendo ou não achou que era interessante. E, assim, olhando para isso, nós vemos aqui um lado bem diferente do que já estamos vendo no sentido de impacto, e de como o impacto atinge uma cidade inteira, não apenas no âmbito emocional, que era previsível, é claro, mas agora nós estamos vendo aqui a parte financeira, que era algo que não tinha passado pela minha cabeça. Na verdade, quando se trata de dinheiro e governo, né, todo mundo acha que o caixa é infinito. Só que aqui nós estamos falando de uma comunidade muito local, que funciona muito bem, só que não está preparada para esse tipo de coisa. E nem deveriam estar mesmo, até porque eu acho que não há preparação no mundo que pudesse impedir o Brian de invadir a casa aquela noite. Ele invadiu porque quis e como se pode deter algo assim? A questão aqui é que tem essa parte financeira, ou seja, todo mundo ali sofre, o movimento caiu muito na cidade, as pessoas pararam de promover as constantes visitas que faziam, e eu li que isso é algo que assim machucou muito
os negócios ali, as pessoas contavam, os comerciantes já contavam com aquela taxa de visitantes, de turistas que vinham para a área, então agora isso não está acontecendo. Tem também a parte em que muitos dos estudantes não voltaram para Idaho desde o que aconteceu, e basicamente o que move a cidade são esses estudantes universitários. Quando um lugar fica tão manchado assim, fica tão marcado, os negócios são afetados. E nessa hora pode parecer, ridículo, estão se preocupando com dinheiro. Na verdade não é, né, uma simples questão de luxo aqui. Nós estamos falando da vida das pessoas. Quando um homicídio acontece, a vida acaba tendo que continuar. Você não tem outra escolha. As contas precisam ser pagas, a comida precisa ser colocada na mesa. Infelizmente, ninguém se dá o luxo de... Meu Deus, perdi agora alguém, não vou fazer mais nada, vou ficar aqui na minha cama, e muitos fazem isso ainda. Só que muitas vezes as pessoas que se entregam à dor, elas têm a sorte de terem outras pessoas trabalhando. Porque senão, infelizmente, as pessoas precisam seguir em frente. Na verdade, elas têm que seguir em frente porque... né, se é só você ali, tem outras pessoas que dependem, que estão debaixo das suas asas, ou você segue em frente ou a casa cai para todo mundo. E obviamente, eu não sei dizer quantos sonhos foram arruinados com o que houve, né? De repente, quantos planejamentos, comércios ali estavam com algo em mente, de repente veio esses crimes e desmoronou tudo. É um dinheiro que não vai mais entrar, sonhos que não vão mais acontecer, ou então sonhos que foram adiados, e pessoas que estão tendo que lidar com uma crise altamente estressante, que não deveriam estar lidando, considerando que já saímos de uma pandemia tenebrosa, de uma brutalidade de ações, de comércios que foram fechados, de pessoas que passaram a viver como Deus sabe como, de aparentemente um momento em que as pessoas estavam tentando voltar a normalidade, embora tenha esse problema ali com já, né, os Estados Unidos em recessão técnica e uma possível recessão tenebrosa vindo pela frente, mas de qualquer maneira todo mundo sempre quer esperar o melhor. E aqui é um sofrimento que não acaba mais, é um sofrimento multidimensional que não atinge apenas as emoções, mas também atinge aquela parte que ninguém gosta de ver sendo atingida. Porque o pior disso tudo é que essa perda financeira não vai fazer com que os garotos voltem à vida. E de pensar que talvez até $500 milhão ou até mais foram investidos simplesmente para caçar um ser humano que não deveria ter feito nada disso, assim, é triste você pensar, né? Um dinheiro desperdiçado, jogado fora, água, luz. Não foi porque algo, sabe, realmente aconteceu e foi um desastre natural, como realmente a moça disse. Não, foi porque uma pessoa quis fazer o mal. E o mal, ele tem dezenas de custos. A grande questão agora é que a gente não sabe se os turistas vão voltar, né? Tudo bem, o Brian foi pego, aparentemente não há mais perigo, só que às vezes as pessoas perdem a vontade. É natural, e elas não têm culpa disso, não, ninguém tem culpa, mas elas perdem a vontade. Já, de repente você tinha vontade de ir para um lugar, aconteceu algo lá, perdi a vontade, não quero mais ir. Então, assim, tem todas essas situações que são decorrentes, são consequências, como se fosse um dominó, que vai caindo em cima do outro, que vai derrubando tudo. Realmente é um processo que a cidade está passando e vai continuar passando até não sabemos quando. Agora, olhando para essa moça, a Dana, que desapareceu, Gustavo, eu acho assim que, assim, é bem difícil mesmo dizer que o Brian responsável por isso, porque os dois crimes são tão diferentes. Assim, uma moça de 45 anos, foram jovens ali, claro, assim, que, considerando que ele tirou a vida de 4 pessoas, claro, assim, eu estou bastante curioso do fato dos pais serem chamados para testemunhar. Realmente eu gostaria de entender que tipo de informação eles tinham para ser tão importante assim. É também uma coincidência e tanto que a galera da internet já havia ventilado o nome do Brian antes do corpo ser encontrado. Então, assim, é uma complicação e tanta nesse ponto. Óbvio, assim, que se ele não fez nada, ele não tem nada para se preocupar, né? Como se 4 crimes já não fossem o bastante. Se, por alguma reviravolta absurda do destino, descobrirem que o Brian estava por trás disso, seria bem chocante, mas, assim, aparentemente, olhando aqui pelo histórico da moça, também porque não quer dizer nada. Havia um histórico ali, mas aparentemente, segundo a família, ela estava bem. Claro, podemos considerar que há recaídas. É estranho a parte de que a bolsa, o celular, as chaves estavam dentro de casa. Ou seja, será que a pessoa que tirou a vida dela teve a coragem de ir na casa, deixar tudo ali? Ou então ela voltou para casa, foi se encontrar com alguém, pensou que ia ser um encontro rápido e não foi. É assim, é um crime que você pensa, algo mais intenso aconteceu aqui, porque o corpo dela simplesmente não foi encontrado no meio da rua, foi encontrado enterrado. E até esse momento as autoridades não divulgaram o que causou o fim dela, então é outro ponto aqui. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que eu entrei no Facebook da página oficial
oficial que a irmã fez, procurando Dania. E eu vi que ela fez uma postagem quando ela soube dali da conexão do Brian com o caso. E ela fez uma postagem perguntando se aquilo ali era verdade e pedindo mais explicações para as pessoas. Então isso me diz que até ela foi pega de surpresa com este mover. Então, obviamente, se a polícia sabe de alguma coisa, que está ligada até algo assim mais extremo, envolvendo alguém ali na cidade, a irmã não foi informada sobre isso. O problema é que o que os dois falaram, ou no caso o Michael, é que essa altura que vocês estiverem vendo o vídeo, ele já deve ter falado para o grande júri, permanece confidencial. Esse é um ponto aqui. Então, a menos que saia alguma coisa desse grande júri, um indiciamento a alguém, nós vamos ficar meio que no escuro, ou se houver algum tipo de vazamento, que também é possível, pode ter certeza. Eu só posso dizer que estamos olhando para um caso que, quando você olha todo o quadro dele, e diga-se de passagem, é um quadro enorme, tenha certeza absoluta que qualquer coisa ainda pode acontecer. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, passa esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta uma história bombástica de um rapaz chamado Jack Ruby, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto o serial killer está escondido em sua própria casa. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado se você quiser, tem pôster exclusivo e também uma série de marcadores incríveis que, um ao lado do outro, formam um mapa da cidade de Manhattan. E olha, o plot twist já começa aqui na capa, vê se você encontra. Você tá vendo? Não é engano, tem mesmo aqui, é só na capa. Se você olhar, você encontra. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são reportadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, muita coisa bombástica que você só vai ouvir por lá, ok? A gente se vê no próximo caso. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!